capítulo 4. Algo que está escrito aqui. Sim, no versículo 5. João viu e o irmão também viu hoje aqui, isso aqui. Para você ver quando o céu e a terra estão conectados na fé, através do nome e na santidade do trono. Ele viu relâmpagos, trovões diante do trono, na frente do trono de Deus, ardem 7 tochas de fogo. São 7 Espíritos de Deus. Talvez você não saiba, dessas 7 tochas de fogo é a própria expressão do Espírito Santo. Coincidência ou não, o que João vê aqui, ele vê os 24 anciãos, possivelmente a representação dos 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Foi logo depois que se abre uma janela no céu e a voz diz: sobe para cá. Pode ser, simbolizando o arrebatamento da igreja. E aqui está algo que eu não vi ainda pessoas falarem sobre os 7 Espíritos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está na terra ainda, com a igreja. Entendeu, Lúcio? O Espírito Santo está na terra ainda, até que ele seja removido. Mas aquele já está lá, diante do trono. E alguém viu essas 12 tochas de fogo aqui hoje. Desculpa, essas 7 tochas. 3 aqui, 3 lá e uma aqui. E o outro irmão, então, ele vê o que? Ali no meio, anjos subindo e descendo. Nós temos que entender isso. Deus está falando conosco de alguma forma. Como ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Deus está falando aqui hoje de várias maneiras. Infelizmente nós tivemos que fechar a porta, porque já deu limite de pessoas hoje. Mas eu, por mim, queria deixar mais aberto um pouquinho. Quem sabe chega alguém ainda a receber este manto, dessa unção. Emácia opleque afácio, emácia mantonai, para que nós venhamos entender que nós não estamos indo a um lugar comum, nós estamos indo à casa de Deus, onde os santos estão reunidos. E quando os santos estão reunidos, gente, tudo pode acontecer, porque o céu é o limite. O céu é o limite para nós. O céu é o limite para você que crê. Então entenda a palavra do Senhor, como está em Hebreus, no capítulo 1. Essa carta de um autor ainda não podemos dizer com 100% que foi Paulo que escreveu, mas muitos autores, teólogos, a gente vê pelo estilo, né, da literatura, uma semelhança muito grande às cartas de Paulo. E aqui Paulo, ou o autor, está escrevendo para os hebreus. Ele está escrevendo para os hebreus. O autor está escrevendo para os hebreus. Quem são os hebreus? Homens, sua maioria homens, que receberam a lei de Moisés, se assentavam na cadeira de Moisés. Até mesmo alguns fariseus e escribas. Paulo então está escrevendo para esses homens. Paulo sabe que estes homens entendem da lei. E Jesus então ele vem trazendo o céu na terra. E ele vem
mostrando como se obedece à lei, não da maneira dos escribas e dos fariseus, não. Jesus ainda disse: a vossa justiça não exceder, Daniel, em muito, a justiça dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Então, o Senhor, Ele estava estabelecendo um padrão para o reino, um padrão, um novo padrão, não mais daquele cumprimento da lei, como uma simples ordenança da escrita, mas agora Ele estava trazendo a justiça do Espírito à terra. Aquele que tem poder, aquele que estava com Deus, Ele desce do céu e traz Espírito da fé, traz o reino de Deus, e Ele mostra algumas coisas para nós, que eu gostaria de falar para vocês. No capítulo 1, versículo 1, está escrito, ele começa assim, o autor. Lembra-se, ele está falando com os judeus, ele está falando com homens que se assentavam na cadeira de Moisés, ele está falando com um homem, gente, que vem, né, Jason, que vem de uma tradição religiosa de 1500 anos, desde Moisés, desde a libertação do Egito, é muito tempo, e eles vêm seguindo aquilo que foi deixado por Moisés, aquilo que Moisés recebeu no alto do Monte Horebe, aquilo que Moisés recebeu da presença e da boca do próprio Deus. Eles vêm trazendo aquilo, esses homens, e agora há uma mudança de sacerdócio, há uma mudança de entendimento, há uma mudança de padrão. Eu quero que você escute, porque hoje Deus falou comigo muito forte. Eu vou prestando atenção nas palavras que são ditas aqui. Eu vejo que a coisa vai convergindo para um novo tempo, como Deus usou o vaso para te dizer lá, pastor. Um novo tempo. E é um novo tempo de entendimento da palavra, é um novo tempo de compreensão, é um novo tempo de conduta, é um novo tempo de santidade na casa de Deus. E ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Isso me chamou a atenção, Wellington. Deus está falando com os judeus, está falando com o povo de Deus, está falando com a nação santa escolhida, que tinha falhado, mas Deus falou com esse povo através dos profetas. Nestes últimos dias, Ele tem falado pelo Filho, que é quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual, pelo Filho, por Jesus Cristo, também fez o universo. Ele é, isso aqui ó, em Hebreus 11:3, só para tu saber, está escrito aí. Ele é o resplendor da glória. Resplendor é a beleza, glória você já imagina o que é. Ele é a beleza da glória. É algo que nós não temos compreensão, mas eu vou te mostrar alguma coisa. Pela resplendor da glória e expressão exata do seu ser, está falando de Deus Pai, expressão do que Deus é. Então é muito difícil o ser humano ter o entendimento do que Deus é, sustentando todas as coisas pela palavra. Diga a palavra, diga a palavra, pela palavra do seu poder. Palavra essa, Giovanni, que agora está conosco. Palavra essa que está através do Espírito Santo na tua e na minha vida. Então você tem que entender: o que está em você é nobre, não é algo comum, é algo que uma nação esperou
Os profetas esperaram, lutaram, mas sem nós, eles não puderam ser aperfeiçoados, entendendo que Deus tinha algo melhor a nosso respeito. Está na Bíblia isso. Você tem que entender, aquilo que Deus fez através de Moisés, que subia no alto do monte Horebe em chamas, ainda não era suficiente, ainda precisava de você, como igreja, fazer algo melhor. Você tem que acordar, você tem que entender, porque ele diz aqui, no capítulo 2, versículo 1, eu vou voltar para 1, tá? Portanto, devemos dar mais atenção às coisas que temos ouvido. Acorda. Devemos dar mais atenção para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação essa que, começando a ser anunciada pelo Senhor, por Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos. Então, amados, o chamado hoje é esse. Não, essa é a tua e a minha oportunidade. Negligencie o teu chamado. E o Senhor, aí nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 1, tendo Deus outrora, nos tempos passados, através dos hebreus, homens judeus, homens com um chamado, levitas, sacerdotes, da tribo de Levi, de Arão, Deus levantou profetas. Eu fiquei pensando, como Deus levanta um profeta? Eu quero que você entenda hoje como Deus levanta um profeta. E a devassia, aqui nesse lugar, muitos têm essa unção profética e ainda não entendeu o chamado. Eu quero que hoje, nesta noite, você entenda o peso de uma responsabilidade, de um chamado de Deus. Mas isso não é o fim da mensagem, apenas o meio. E ele diz, Isaías Data Show, no capítulo 6, nós podemos, Isaías capítulo 6, nós podemos ver um chamado, todo mundo conhece. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isso é muito forte, gente. Hoje, o irmão viu o anjo subindo e descendo, o outro vê as 7 tochas de fogo, representam o Espírito. O outro vê um demônio vindo nessa direção, e quando o leão sai ao encontro dele, e o leão descia do altar, Loidmara, cheio de fogo. Isso que Amanaia. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Eu não sei o que Deus está te mostrando, mas tem coisas poderosas na terra diante dos nossos olhos. E abaçou-que Amanaia. Por isso que é importante você estar ligado no manto, estar ligado no mistério. Por isso que é importante você vir de casa preparado para ter um encontro com Deus neste lugar. Como eu, Marlon, me consagro e me preparo, porque eu sei que vai acontecer algo aqui. E eu venho esperando esse manto. Xaramassúria. Eu já venho Terraçou Canai. E Deus tem isso com todos aqui. Não existem filhos prediletos, Ricardo. Temos chamados, temos escolhidos,
quem se fizer, Deus vai te usar, Loidmara. Emassuki Amando. Descenikio. Quando eu estou aqui, Deus está enchendo, Roger, vasos dele aqui, manda sei. Suki Amandai. Homem não produz unção. Quem produz unção é o trono dele que vem de lá. Quem está sentado no trono, aquele produz unção. Nós somos apenas consumidores. Emassou e abácia. E no ano em que morreu o rei Uzias, a morte de um rei, eu vi, como alguns estão vendo hoje, mas naquela época os profetas detinham esse privilégio de ver o mundo espiritual, principalmente quando eram chamados para o ministério profético. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas, as orlas das suas vestes enchiam o templo, dizendo que Deus estava ocupando todo lugar. É o que Isaías está dizendo. Isso é um chamado de um profeta. Serafins, uma classe de anjos especiais que ficam diante de Deus. Aí você vê a definição deles. Você vê como eles eram. Coisas que se eu e você, a gente visse hoje, eu não sei o que íamos fazer. João também vê esses seres. João também vê diante do trono. Com duas, eles tinham 6 asas, gente. Eu estou falando para você se acostumar com aquilo. Não se apegue aqui embaixo. Entendeu, Raquel? É tempo de passagem. É tempo, a manassúria. É tempo de aprendizado só. A realidade está lá. Para mim e para você, Andréia. Então não se apegue aqui, que tem coisa melhor lá. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Oh, meu Deus. Com 2 asas, eles cobriam o rosto, com 2 os seus pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa unção está aqui. Santo é o Senhor. É plébia de plástica manahassubicaia. Atenta para a voz de Deus. Ai de plástica andarraçaibia. Sou eu, Senhor, narabassubicaia, que estou indo à vossa frente, hein? Narabasubicaias, cortando os laços, narabasubicaias, quebrando os ferrolhos, narabasubicaias. Mas eu, Senhor, vos digo, decanarabasubicaias, sou santo, hein? Narabasubicalabantubicaias. Sou eu, Senhor, chamando a tua atenção nessa noite. Não te apresente diante de mim de qualquer maneira. Alabantubicalabachaias, porque sou eu, Senhor, santo, santo, santo. Rabantubicalabacácias. Eis que estou dando escape nessa noite. Rabantubicalabacácias. Como tu tem te apresentado diante da minha santidade. Alá, prantubi calabachaias. Saipas que sem santificação não houverá o teu Deus. Alá, prantubi calabachubi calabacácias. Eis que eu, Senhor, andarabassubi, adverto, arabassuriandas, e falo convosco, deblaste, alabantubicaias.
Muitos, Arabaçubi, estão distante da minha santidade. Santidade na alma, Arabaçubi, Caias. Coração sincero, boca santa, Arabaçubi, Cápias. Porque eu, Senhor, vos conheço, Rabantubi, Calabaçubi, Cápias. Diz o meu espírito, Arabaçubi, está dentro de ti, Andarabaçubi, Caias. Pois então eu, Senhor, te digo, tem que representar o meu nome na terra. Alabantubi, Calabaçaias. No teu andar, no teu falar, no teu pensar, Arabaçubi, anda. Nas tuas atitudes, hein? Derebaçubi, Cápias. Porque eis que venho, Andaraçubi, Caias, buscar uma noiva lavada no meu sangue, Nabantubi, Caias. Alabraçubi, prepara-te, Arabantubi, Caias. Porque o dia de amanhã não vai dar tempo, Alabaçubi, Andarábias. Eis que eu, Senhor, Nadarachura, Bandarábia, tenho cortado ferrolhos pela tua alma, Arabantubi, Cápia. O meu espírito chega diante do meu trono e diz, Arabaçubi, Caias. Com gemido, Andabaçubi, Caia, mais uma chance. Alabantubi, Calabaçaia. Mais uma chance, Arabaçubi, Caia. Mas eu, Senhor, te digo, até quando endurecerá o teu coração para a minha palavra? Alabantubi, Calabaçubi, Caias. Eis que digo, é tempo sim de humilhação. É tempo de se voltar verdadeiramente para a minha casa. Alabantubi, Calabaçuri, Andará. Reparação no altar. De Calabaçubi, Caias. Alabantubi, Calabaçaias. Estou eu passando sim em revista. Arabaçubi, Caias. E digo os muitos que entrarão, Arabaçubi, Caia, e colocarão os pés nesse altar. Se não estiver como eu, Senhor, quero, Labaçubi, Caia, serão sim visitados pelas minhas mãos. Arabantubi, Calabaçaias. Eis que digo, Andagaçubi, Caia, santificação. Andarabaçuri, Andarabaçaia. Tenho eu, Senhor, alertado. Cuidado com o teu pecadinho escondido. Cuidado, Alabaçubi, porque isso te levará à eternidade longe da minha presença. Alabaçubi, anda, sou Deus de amor. Sim, mas eu, Senhor, examino o meu povo. Porque quero eu, Alabaçubi, Caia, preparar-vos, Andagaçubi, Caia, para que aonde eu estou estejam comigo. Alabaçuri, Andarabaxaia. Eis que eu, Senhor, Alabaçuri, anda, tenho falado, tenho mostrado visões, e muitos têm duvidado que eu sou aquele que abre os olhos do homem e mostro aquilo que eu quero. Alabaxubi, Calabaxaia. Tenho usado sim os lábios, Andagaçubi, daquele que tem compromisso comigo. Alabaçubi, mas ai, aquele que dizer, Andagaçubi, o Senhor falou e eu não falei. Andarachura, Bacaia. Ai, Agaçubi, aquele que dizer, está tudo bem, quando o vaso está desconcertado na minha presença. Alabaxubi, Calabaxaia. Precisa sim pedir discernimento do meu Espírito Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Talvez muitos estejam esperando isso. Deus mostra a tocha, Deus mostra o anjo, mas Deus mostra a vitória também. Meu irmão viu uma mão de fogo ensinando o papel. Eu não sei o que você está precisando, mas a unção é forte na terra. Você está esperando algo de Deus,
Levante a tua mão. Shamanai. Pode ser que esta mão veio em teu favor. Charamaço. O Deus que exorta é o Deus que abençoa, Deus que corrige, é aquele que levanta. Recebe a Márcia, recebe a tua vitória. Você que está crendo no mano, recebe a vitória. Santo, tu és santo. Glorifica a Deus com teu louvor pela vitória. Só os que creem. Quem não crê não recebe nada. O Espírito está aqui. E Ele assina a vitória. Vandeir, recebe e adora. Glória a Deus. E aí você pode ler o que está escrito. E os serafins clamando e os umbrais. Os umbrais é aquilo que sustenta as portas do templo. E os umbrais não suportam a glória daquele que clama. Você lembra de Moisés? No Monte Sinai? Quando Deus desce, o monte não suporta. Está lá em Gênesis 19, Êxodo 19. O monte começa a tremer com a glória, com o poder de Deus. Aqui Deus vem, Ele vê, Isaías vê, e Deus fala, Deus clama, os serafins adoram, e os umbrais tremem, com a glória de Deus no lugar. E aí, olha o que acontece no versículo 4. E o templo se encheu de fumaça, o Espírito Santo enche o lugar. Essas 7 tochas de fogo. Aí, escuta, até aqui a parte de Deus, quando Ele se revela. Aqui começa a parte do homem. Meu Deus, eu sou um homem pecador. Quando Deus se manifesta, algo se revela dentro de nós. E Deus está se manifestando aqui de uma maneira tão poderosa. Não ignore isso. Te arrependa. Te arrependa. Te humilha. Desce na casa do oleiro. Em nome de Jesus. E aí Isaías se reconhece como pecador. E o serafim, ele vai e toca uma brasa. E aqui nasce o profeta. E aqui nasce o profeta. Os olhos dele viram o rei, o Senhor. E o serafim vem, ali no versículo 6, trazendo uma brasa viva do altar. Escuta isso, diz que é muito interessante para nós. E depois então ele toca, versículo 7, a iniquidade é tirada. E depois ele começa a ouvir a voz de Deus. E ele se prontifica a fazer a obra. Isso foi um. E aqui tem pessoas que hoje o Espírito Santo está tocando em você para fazer a obra. As almas estão perdidas. As pessoas estão em angústia. E aqui dentro tem Ramassúria. Pessoas com esta unção
que precisa ir buscar as almas com autoridade, não com medo, seja de coronavírus ou do bicho que for. Você tem um chamado. Você tem um chamado. E tem um vírus matando as pessoas muito mais forte do que o coronavírus, que é o vírus do pecado. Está levando as pessoas para longe de Deus, para o inferno. E eu e você não podemos mais ficar aqui dentro, recebendo esta unção, recebendo a exortação, sem fazer nada. Nós precisamos sair. Ou Deus fala, ou Deus não fala. Não sei se você devia vir hoje aqui, mas eu sei que você veio. Então é contigo, manto. Entendeu, Roger? Quanto tempo? Então é contigo, manto. A Rochelle ali atrás. Então é contigo, manto. Nécia Comanai. A Luciana ali. Então é contigo, manto. Não brinque mais com o teu chamado. Nécia Comanai. Não despreze mais esse tempo. Então, querido, eu fui ver outro chamado. Jeremias, capítulo 1. Eu fui ver o chamado de Jeremias, porque outrora Deus falado de tantas formas aos pais pelos profetas. Meu Deus, como Deus chama? Deus chamando uma criança. A partir do versículo 4 da Tachou. Jeremias 1, versículo 4. Deus chamando uma criança. Deus chamando uma criança. E você não é mais criança. Deus está me mostrando umas coisas muito fortes. E hoje eu quero falar que eu não tenho muito tempo, mas você precisa ouvir isso para valorizar o teu chamado. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te... antes que saísse, eu te conheci. Tu entende? Era uma escolha de Deus. Era específico com algumas pessoas. Específico com algumas pessoas. Eu te consagrei e te constituí profeta. Sabe o que é profeta? Aquele que fala o que está no coração de Deus, aquele que revela os mistérios do céu. Como está em Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter mostrado aos seus servos, os profetas. É muito sério isso. Pregador ainda escorrega para cá, escorrega para lá, mas profeta não. Profeta é a boca de Deus falando online. Online. Revela lá, fala aqui. Revela lá, fala aqui. Online. Não dá para ajustar a palavra. Não dá para ajustar o manto. Entendeu, Virgínia? Pregador ainda tem tempo de reação. Profeta não. Assim diz o Senhor. E o rolo desce e vem. Então ele disse: Senhor Deus, eu sou uma criança, eu não passo de uma criança. Pode subir, Datachô. Eu não sei falar. Eu não sei falar, eu sou uma criança. E o Senhor disse: não diga. Isso é Velho Testamento, hein? A exigência agora, você vai ver um negócio. Deus me mostrou de repente. Tac! Eu vou mostrar para vocês. Não temas, porque tudo que eu te mandar, você vai falar. Você entendeu? Isso é um profeta. Se você não conhece, vai ler o livro de Jeremias.
Aí eu vi outro profeta, Ezequiel, profeta das visões. Onde ele foi chamado? Da Babilônia. No 30º ano, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi. O profeta vê o que ninguém está vendo. Mas por quê, pastor? Porque ele mostra. E há muitos questionamentos. Mas como ele está vendo? Cadê a tocha? Cadê os anjos? Cadê o leão? Abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Emaçuque, Amanaia. Ezequiel datachou. Ezequiel capítulo 1. Pode botar, querido. Versículo 3. Olha, você entende? Ezequiel estava exilado na terra imunda, e lá junto aos presos. Você vê como Deus não está limitado a paredes, a grades, a distância. Deus não está limitado a Brasil, Estados Unidos, África, não. Eu sou Deus de toda a humanidade. Estava junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, e conquistou o reino da Babilônia. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aí ele vê a glória de Deus. Ali no versículo 28, finalzinho do 1, né? Ele diz, este era no final do versículo 28, este era o aspecto da semelhança do Senhor. Um homem vendo isso, gente, quando ele vê aquilo, ele não suporta. Ele cai desmaiado, com o rosto em terra. Você entende? Chamado de um profeta. Deus deve estar falando com alguém aqui, em nome de Jesus. E Deus escolhia foi escolher lá na terra dos caldeus. E aqui hoje, alguns estão recebendo este manto. É massúria, o céu aberto, a unção descendo, as línguas de fogo acontecendo. Daqui os 7 Espíritos de Deus para testificar que é Ele e não há outro. Em Atos 2 desceram as línguas e agora o próprio Espírito está aqui. 7 Espíritos de Deus estão diante do trono, estão aqui esta noite. Alabassuri calamaia. Aleluia. Então, isso é um chamado. Outrora Deus, falado de muitas formas aos nossos pais, através dos profetas, a nós tem nos falado pelo próprio. Aleluia. Então, gente, no meio desse manto, escuta isso que eu vou te dizer agora. Eu estava ali, mistério, e o Senhor falou: há uma diferença, escuta isso, inclusive os mais velhos da casa de Deus, os que têm função na igreja. Eu estava ali, Daniel, absorto na unção e na revelação da palavra. E o Senhor falou, o Espírito falou, mudou o sacerdócio, mudou os mistérios, mudou. E aí o Senhor me levou a Jó, capítulo 1.
Versículo 10, que a gente prega aqui nesse altar. O cerco protetor. E todo mundo quer. Não sei o que a gente vai fazer agora. Aqui estava um cerco. Sebe, em que Deus cercou a casa de Jó e tudo quanto tinha. Escuta isso, gente, que Deus me mostrou. Eu vou te provar. E o diabo tentava chegar até Jó, mas não conseguia, Ricardo, porque tinha um cerco protetor. Falei, que bênção, isso é Velho Testamento, que maravilha. Aí agora Deus falou comigo. Novo Testamento, nova aliança, nova unção. Não é mais assim. Olha isso aqui que eu estou falando. Eu vou lá para Mateus 3. Jesus é batizado, vem sobre ele o Espírito Santo, o Pai se manifesta na glória. Esse é o meu Filho amado. E foi isso que o Espírito me mostrou. E a primeira coisa, Lúcio, que acontece depois que ele recebe esse poder, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, não para colocar um muro de proteção, mas para ser tentado pelo diabo. Você entende isso? Não existe mais muro de sebe, não existe mais criança totalmente 100% protegida. O que existe agora são homens e mulheres com uma unção do Espírito Santo de Deus, com armas espirituais. Escuta, porque a responsabilidade aumentou. Com armas espirituais. E agora o diabo pode chegar até nós. Chegou contra o cabeça, Jesus Cristo, e agora contra nós, os irmãos, os filhos de Deus. Eu não sei se todos entenderam isso. O que antes era aquela proteção, aquela escolinha de todo mundo, está ali dentro, protegido. Agora não. Agora cada um de nós recebe uma unção e autoridade para confrontar o príncipe das trevas. Agora, gente, cada um de nós vamos enfrentar o inimigo neste tempo. Cada um de nós recebemos autoridade. Não dá para ser mais criança. Não dá mais. Você não tem o direito de continuar um menino, um moleque na casa de Deus. Você tem que assumir a tua posição. Não dá para amanhã, não. É agora. Você quer ver? Eu estou quase encerrando. Mateus, capítulo 7. Para você ver como acabou isso. Agora é cara a cara. Agora é confronto. Agora é exercer poder, autoridade, domínio recebido do céu. Olha isso. Mateus 7, 24. Pregamos quinta-feira. E Deus continuou falando comigo ainda. E continua falando essa passagem. Aqui, gente. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Que coisa linda! Que edificou a sua casa sobre a rocha. Chegou hoje. Então vamos mais um pouquinho. Olha isso aqui, gente. Todo aquele que ouve as minhas palavras que você está ouvindo e as pratica é homem prudente. Aí você vai dizer: nós vamos ter um cerco
protetor. Não temos. Olha aqui, versículo 25. Caiu a chuva, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Está falando da nossa vida espiritual, que não caiu, que estava edificada sobre a rocha. Você viu que a unção, é isso que o Espírito Santo abriu os meus olhos. A unção não impediu do mal me atingir. O céu confia naquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Tu entendeu? O céu confia, o Espírito confia naquilo que foi depositado em você. Está aqui, está em você. E cabe a você utilizar as armas espirituais, porque o mal virá contra nós. Deus vai impedir? Não. Claro, há níveis de batalha, cada um num nível. Mas o que é importante a gente entender, nós não temos mais tempo para ficar de muxoxo, biquinho e reclamação. É jejum, é oração, é vigilância. É vigiar e orar para que não entreis em tentação. É tomar toda a armadura de Deus, para que estáis protegidos no dia mau, porque o dia mau vem para nós, e vem para o mundo. Só que a diferença é que a casa não cai. Essa é a diferença. Eu quero que você entenda isso. Nós já pregamos isso de todas as formas, mas hoje o Espírito Santo me mostrou isso, que não há mais tempo de ficar com Deus. Deus saindo procurar Adão no paraíso. Adão, Adão, onde estás? João, cadê você? Não há mais tempo, gente. Que eu e você precisamos receber as armas espirituais. Aquele muro de sebe que Deus colocou ao redor de Jó. Agora, esse muro está dentro de mim. Esse muro é a unção do Espírito na minha vida. E cabe a mim usar contra o inimigo, porque o inimigo vem. Aí você sabe, aquele que ouve essas palavras e não pratica, você sabe, construiu a casa edificada sobre areia. Então, queridos, se você quiser saber o que é uma casa edificada não sobre areia, areia Deus falou aqui, pensamentos dúbios, pecado, etc. Mas o que é uma casa edificada sobre a rocha? Edificada sobre a rocha é isso aqui, ó, em vários. Capítulo 6, versículo 5, que fala da oração. Uma casa edificada sobre a rocha é uma casa de oração. É um crente que ora. Versículo 16 fala sobre o jejum. Uma casa edificada sobre a rocha é uma casa de jejum. É uma casa que tem sacrifício. Amassuri Kalamaia. Uma casa edificada sobre a rocha é uma casa aqui de Mateus 6,14. É uma casa onde tem perdão. Vamos sofrer ofensas de todo nível, mas vai ter perdão na casa. Alamassuri Kalamai. Em nome de Jesus. Uma casa edificada sobre a rocha, de Mateus 6,33. É a casa que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e crê que as demais coisas serão acrescentadas. Com esforço, com trabalho, como foi pregado aqui. Mas uma casa edificada sobre a rocha, Jesus diz: quem ouve as minhas palavras. Está aqui. Teremos outra. Uma casa edificada sobre a rocha
é uma casa de conserto, como foi falado. Mateus 5:23, se trouxeres ao altar a tua oferta, e vê que teu irmão tem algo contra você, você fez mal, você foi mal, você oprimiu, você defraudou o teu irmão, e ele ficou magoado, ele tem algo contra você, então vai, se conserta com ele, deixa a soberba, deixa a arrogância, deixa o orgulho, e vai se conserta com teu irmão. Isso é uma casa edificada sobre a rocha. Tem muitos. Talvez o pior de todos, o mais difícil, é a partir do versículo 43, Mateus 5:43. É amar os inimigos. Eu acho que é o mais difícil. Amar os inimigos, Vandeia. Orar por aqueles que te perseguem. Senhor, lembra-te de fulano e abençoa a vida dele. Meu Deus do céu, você lê do 43 ao 48. E ele termina assim no 48. É tão difícil isso. É um sinal de perfeição. Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, queridos, você pode ver, a partir do capítulo 3, desde o batismo de Jesus, capítulo 4, confronto com o inimigo, depois do versículo 17, a pregação, depois Jesus curando e etc. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Amados, nós estamos vivendo os dias maus. Eles não estão chegando, eles já chegaram. Então, em nome de Jesus, acorda. Você veio hoje aqui. Essa palavra não é para criança. Essa palavra é para quem tem um chamado e quer ir para o céu. Você viu Deus falar. Você viu algumas visões que teve neste lugar. E agora é contigo o mistério. É contigo. Está nas tuas mãos. Cabe a cada um de nós tomar uma decisão. E eu encerro com 2 aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 6. Eu encerro aqui. Escuta bem, hein? Capítulo 6. Diz assim, olha, para todos nós, uma palavra. Ele diz no versículo 2: ouvi-te no tempo aceitável, te socorri no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Então, amados, foi essa palavra que o Senhor me deu. Não tem mais super proteção. Eu estou terminando. Não tem mais super proteção. Corre para dentro da igreja, eu estou blindado. Não está. Deus já levou muita gente de dentro da igreja. E se tiver brincando, é pior ainda. Deus hoje está colocando na tua mão a decisão. O que você quer? O que você está sabendo hoje? Demorei muitos anos para aprender. Mais de 20 anos para entender isso. Talvez você ache que não é tão profundo assim, mas para mim foi. Entender que aquele muro de proteção ele foi tirado. Foi colocado algo em mim e você de confronto contra as trevas. Agora a decisão é nossa. Agora é cada um de nós tem que tomar uma decisão pessoal. Eu posso te ajudar como pastor, mas a decisão é tua. Os preços que foi falado para pagar tem que ser teu. Jejum, a oração, o perdão, amor aos inimigos, o adultério, não cobiçar com os olhos. Quem odeia o seu irmão é assassino. Eu não sei se temos assassino aqui dentro, que está dentro da igreja, mas tem ódio do seu irmão.
você é assassino. É casa construída sobre areia, não vai subsistir no dia mau. É muito forte tudo isso, mas Deus está levantando um exército na terra para conquistar, para domínio, para profetizar e declarar que só o Senhor é Deus. E para ser arrebatado, Tiago, no dia que a trombeta soar. E essa é a nossa maior esperança. O arcanjo vai tocar a trombeta. Ao som da trombeta. Está lá o Data Show em 1 Coríntios 15, versículo 50 e alguma coisa. Ao som da trombeta, o arcanjo vai tocar a trombeta. E aqueles que construíram, Ricardo, a casa sobre a rocha, vão ouvir e vão ser transladados, Marlon. Fique de pé. Xaramassou, que namassou. Emanto naia sérgias. Xaramassuri amanai. Feche os olhos.